Mediações audiovisuais. O audiovisual tem uma enorme participação no contexto social e econômico em que vivemos, devido ao enorme potencial de interação e persuasão entre pessoas em qualquer lugar do mundo. Como precursores da comunicação audiovisual, temos o cinema e a televisão. O cinema surgiu em meio a processo de evolução das técnicas previamente existentes como a fotografia, a arte de fixar numa chapa sensível, por meio da luz, a imagem dos objetos. Durante muitos séculos, foi utilizada prioritariamente pelos artistas como um auxílio para os esboços nas pinturas. Os principais eventos da criação do cinema têm como ponto de partida o advento da câmera obscura. O processo da imagem em movimento surgiu a partir de uma série de experimentos sobre as técnicas fotográficas. O inglês Edward Muybridge foi o primeiro a utilizar a câmera com sucesso no contexto vigente, com o desenvolvimento de uma experiência que decompõe o movimento do galope de um cavalo. Em 1890, Thomas Alva Edison inventa um filme perfurado que era rodado em kinetoscópio, máquinas que rodavam filme em seu interior e poderiam ser vistos por uma pessoa de cada vez. A partir do aperfeiçoamento do kinetoscópio, os irmãos Auguste e Louis Lumière idealizaram o cinematógrafo em 1895. O aparelho, com seu sistema de manivelas e negativos perfurados, substitui a ação de várias máquinas fotográficas para registrar o movimento. O cinematógrafo torna possível também a projeção das imagens para o público. A introdução do som às imagens ocorreu de forma gradativa. Em sua origem, os primeiros filmes eram mudos. Na projeção ao ar livre, muitas vezes se incorporava um pianista junto à sala de projeção para proporcionar um fundo musical às imagens produzidas na tela. As primeiras experiências de sonorização, feitas por Thomas Edison em 1889, são seguidas pelo grafonoscópio, de Auguste Baron, e pelo cronógrafo, de Henry Joly, sistema ainda falho de sincronização imagem-som. A partir do começo do século XX, com a filmagem de peças de teatro, a proporção das produções e eventos cinematográficos ascenderam de forma surpreendente. O sucesso do cinema foi grandioso entre as massas, denominando esse período como a Era de Ouro do Cinema. Seu potencial de persuasão era tanto que, em 1933, Adolf Hitler utilizou o cinema para exibir seus documentários, difundindo a propaganda política sob o aspecto da arte. Com isso, influenciou grande parte da população, impondo suas ideias às massas. A televisão surgiu em tempos paralelos ao aprimoramento das técnicas do cinema. Sua criação acontece decorrente à junção das técnicas de imagem e movimento com as técnicas de transmissão de rádio, meio de comunicação que transmite radiação eletromagnética, que se propaga através do espaço. As primeiras televisões eram rádio com scanners eletrônicos de imagem, que possibilitavam o envio de uma imagem em movimento de um local para outro, por meio de um condutor elétrico. Paul Nipkow, um estudante de ciência de Berlim, concebeu o primeiro scanner mecânico na Alemanha em 1884. No entanto, só em 1908, Campbell Swinton viria a identificá-lo como um elemento-chave para a televisão. Em sua época, a tecnologia não se mostrou suficiente para materializar seu projeto, que só pôde se tornar realidade após a Segunda Guerra Mundial. O sistema que Campbell criou é basicamente o mesmo que ainda hoje se usa nas televisões. Consiste num meio eficiente de captura de imagens estáticas e em movimento, inclusive com o som sincronizado, sem filme. O russo Vladimir Sorokin, que trabalhava na Westinghouse, nos Estados Unidos, produziu o primeiro tubo eletrônico que funcionava como câmera, que se chama iconoscópio. O iconoscópio é um polo de vidro, na qual se criou vácuo e se colocou uma placa repleta de pequenos elementos fotoeletroativos, na qual se projeta por meio ópticos a imagem a transmitir. O aperfeiçoamento do iconoscópio foi realizado pelo britânico John Logie Baird, que em 1920 realizou as verdadeiras transmissões televisivas. Baird preparou-se durante 6 anos, exibindo seus estudos para a comunidade científica em Londres, no Royal Institution. Em seguida, foi contratado pela BBC para transmissões experimentais. A primeira emissão oficial de televisão aconteceu na Alemanha, em 1935. Em 1936, inaugurou o funcionamento regular da BBC, em Londres.
Já em 1939, nos Estados Unidos, a NBC inicia suas transmissões. Neste mesmo ano, acontece no Brasil a primeira transmissão de televisão em circuito fechado, de que se tem conhecimento. A televisão na Grã-Bretanha foi suspensa no início da Segunda Guerra Mundial, embora continuasse na Alemanha e na França. Apesar de forma não regular, a televisão só reviveu em Londres em 1946, e mesmo assim só para uma plateia limitada. Junto com o contínuo aprimoramento das técnicas, os gêneros cinematográficos e televisivos se multiplicaram e o potencial de produção também. Grandes corporações se estruturam sobre elas. Com o passar das décadas, tanto o cinema como a televisão ganharam uma atuação comercial mais ativa, quanto a possibilidade para novos negócios, englobando interesses industriais, comerciais, educacionais e imperiais. Mediações audiovisuais. Trabalho dos alunos Amanda Fraga, Ítalo Linhares e Rafael Studas, do curso de Comunicação Social da Faculdade 7 de Setembro. Professor Ismar Capistrano, sonoplastia Giovanni Gomes.